Bom dia, igreja, graça e paz. Glória a Deus, é bom estar na casa do Senhor. É bom louvar o Senhor, é bom estar nos seus átrios com ações de graça, com cânticos de louvor, com adoração. Que nessa manhã nós possamos ser de fato edificados por Senhor e de fato abençoados por Ele. Amém? Espero que assim como eu, você tenha motivos de sobra para adorar ao Senhor, para louvar ao Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, Salmo de número 139. Salmo de número 139. Conforme você for encontrando, você que é livre, você que pode, se coloque em pé com reverência à palavra do Senhor. A partir do verso 1 nós vamos estar lendo Salmo de número 139. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe penetra os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. Conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim tu pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, e sobremodo elevado, não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito, e para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se faço a minha cama mais profundamente, lá está. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me cobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa, pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contassem, excede os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desse cabo do perverso. Apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue, eles que rebelam insidiosamente contra ti, e como os teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. Amém. Amém. Pode se assentar. De fato nós temos um Deus. De fato nós temos um Deus que Ele é poderoso, amém? Quantos creem que tem um Deus poderoso, diga amém. E de fato é sobre Ele que eu quero falar nessa manhã, porque nós temos um Deus, como diz a expressão bíblica, assombroso, um Deus que nós não conhecemos, e um Deus que nós nem imaginamos como Ele é. E é interessante que ao pensarmos sobre Deus, ao imaginarmos Deus, muitas figuras vêm em nossa cabeça.
mas eu acredito que nossa mente humana, nossa mente ela é muito pequena para entender Deus. Meu irmão, minha irmã, nós somos muito limitados para tentarmos imaginar Deus. Então só nos resta, como salmista, declarar algumas coisas sobre Deus. Nesse salmo, se você for parar para analisar, o salmista ele declara que Deus é onipresente. Ele diz que ainda que a gente faça a nossa cama no mais profundo abismo, ou a gente suba nos mais altos lugares, Deus ali estará. Então o salmista ele afirma que Deus é onipresente, ele está em todos os lugares. O salmista também diz que Deus ele é onisciente, que sabe todas as coisas. Ele diz o seguinte: antes de eu falar, logo nos primeiros versículos, o Senhor já conhece aquilo que eu vou falar, já esquadrinha os meus pensamentos. Antes de eu deitar, de eu me sentar, de eu me levantar, o Senhor já sabe. Então Deus também ele é onisciente. Ele é um Deus que tudo sabe. E o salmista também fala que Deus ele é onipotente. O mesmo salmo diz que Deus formou cada osso no ventre, no útero da nossa mãe. Cada osso nosso. Isso demonstra o poder. A vida ela é um milagre. Mas se nós formos parar para perceber cada célula se tornando osso, cada célula se tornando tecido, cada célula, cada compartimento humano sendo formado no ventre materno, quão grandioso, quão poderoso é o poder de Deus em gerar vida. Deus ele é onipotente, onisciente e onipresente. Talvez essas sejam as únicas coisas que de fato nós podemos afirmar sobre Deus e sobre quem Ele é. E eu quero dizer uma coisa essa manhã para você, meu irmão, minha irmã. Que talvez nós, ainda que vivamos no meio de pessoas que não creem nesse Deus, essas pessoas, elas têm que conviver com Deus ainda que elas não creiam. Porque a vida em si é um milagre. Como explicar a formação de uma vida em um útero materno? Como explicar algumas coisas? De fato, não tem como explicar senão que existe um Criador poderoso, que fez todas elas. Não é verdade? Alguém que arquitetou tudo minuciosamente, que projetou, sonhou com tudo, com cada detalhe específico da criação. E é interessante como no nosso dia a dia nós falamos sobre Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te guie, vá com Deus, Deus te livre, né? A gente tem Deus no nosso dia a dia de uma forma tão óbvia e tão cotidiana que às vezes a gente nem se dá conta de se relacionar com Ele. A gente põe Deus em tudo, mas às vezes não se dá conta que Deus está mais perto do que a gente imagina. Não é verdade? Eu tenho dito isso. Hoje, se nós formos parar para analisar, não tem como dizer como Deus é. Mas depois que Jesus veio, Deus criou cheiro, Deus criou rosto, Deus criou características, Deus tem personalidade. Depois que Jesus veio, nós podemos dizer como Deus é. E depois que Jesus se foi, a gente pode dizer como Deus é diferente. Como, pastor, Deus é diferente? Porque Deus está em tudo e em todos, como diz a palavra do Senhor. Deus é tudo em todos. Então, se você quer ver Deus hoje, basta você olhar para o seu lado e pessoas que têm Deus, e pessoas que vivem Deus, e pessoas que creem em Deus. Deus hoje é moreno, é negro, Deus hoje é branco, Deus hoje é asiático, Deus hoje é loiro,
Deus hoje tem o cabelo duro, tem o cabelo bom, porque Ele é tudo em todos. Esse é o nosso Deus. Qual é a forma de Deus? Onde está Deus? Basta você agora, nesse horário de culto, olhar para trás de você, para frente de você, e você vai ver Deus. Porque eu tenho certeza absoluta que Deus está em você. Se Deus está em você essa manhã, você pode aplaudir Ele por isso. Amém? Glória a Deus. Eu quero chamar a atenção e aqui eu quero encerrar ao verso de número 22, não sei se você está com a sua Bíblia aberta, e ao verso de número 24, que diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, mas não só isso, guia-me pelo caminho eterno. De fato, o que cada um de nós precisamos, e aqui eu quero ser bem enfático, é de um Deus que nos sonde, de um Deus que nos conheça. O que de fato nós precisamos é de um Deus que sonda e sabe o que nós pensamos. O que de fato nós precisamos é de um Deus que olhe para nós e corrija o nosso jeito de andar, se esse jeito de andar estiver errado. O que de fato nós precisamos é de um Deus que nos dê um caminho eterno. Hoje em dia, o que muitas pessoas têm procurado é um Deus que nos abençoe, um Deus que faça um milagre pela nossa vida, é um Deus que nos faça rico, é um Deus que nos faça mais próspero. De fato, o que muitas pessoas estão procurando em Deus são coisas para elas. Só que se nós analisarmos o que o salmista coloca nesses dois últimos versos, é que ele pede um Deus que conheça Ele não só por fora, mas que conheça Ele também por dentro. Ele pede de Deus que esse Deus leve a ele a ter uma vida eterna, a andar num caminho eterno, a viver na eternidade, em algo que não vai acabar aqui, não vai se esgotar aqui, não vai ter um ponto final aqui. O que de fato o salmista pede é um Deus que conheça Ele e que permita a ele conhecer esse Deus. E aí, lembrando as palavras do profeta Oséias, que nós possamos conhecer a Deus, mas e prosseguir em conhecer. Como o Edson bem diz na pregação dele, às vezes a gente para conhecer a Deus. Eu sei que Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Conhecer a Deus. Já sei até onde Deus mora. Deus agora tem até endereço. Conheci. Legal. E aí a gente estaciona, para por aí. E às vezes, mesmo conhecendo a Deus, a gente continua em alguns caminhos maus. Andar de uma maneira às vezes e viver de uma maneira às vezes que entristece a Deus. Então o salmista ele vai um pouquinho além. Ele pede para que Deus esquadrinhe os nossos caminhos maus e nos coloque em um caminho eterno. Eu tenho dito isso culto após culto. Você não vem para o culto para se preparar para uma semana. Você vem para o culto para se preparar para uma eternidade. Porque os caminhos do Senhor são maiores do que os nossos. Os planos do Senhor para a sua vida são maiores que os seus. O que cabe a nós então, pastor? Olhar para Deus e dizer para Ele, verso 17: quão preciosos, ó Deus, para mim, são os seus pensamentos. Ou talvez, quão preciosos, Deus, são os teus caminhos para mim. Perdão. Ou talvez, quão preciosos, ó Deus, são os teus sonhos para mim.
Meu irmão, minha irmã, não sei se você já refletiu sobre isso. E aqui eu vou ficar por aqui. O sonho de Deus é que você vá muito mais além com Ele do que um culto de domingo. Ouça o que eu estou te dizendo. Não estou dizendo para você parar de vir na igreja. Eu estou dizendo que os sonhos de Deus para você vão muito mais além do que um período de culto. Do que uma reunião. Os sonhos de Deus para você vão muito mais além do que você decorou da Bíblia. Do que você tem de conhecimento teológico. Os sonhos de Deus, os planos de Deus, os pensamentos de Deus são maiores do que nós. Como vivê-los? Como experimentá-los? Como estar no centro da vontade de Deus? Pedindo para Ele, Deus, me tira do meu caminho, me coloca no seu. Que eu possa viver o seu plano maior do que o meu. Interessante que a Bíblia diz que primeiro nós temos que agradar ao Senhor e depois Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. Só que primeiro a gente está pedindo para que Deus satisfaça os desejos do nosso coração, para depois agradar a Ele. A gente está invertendo tudo. Deus me dá isso, Deus faz aquilo, Deus. Quando na verdade a Bíblia fala, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Pergunta nessa manhã para a pessoa que está mais perto de você. Você tem agradado ao Senhor? Agora pergunte para ela, ou só Ele tem agradado a você? Que nessa manhã, que Deus não seja mais um conceito no nosso dicionário. Que nessa manhã Deus não seja só mais uma teoria no nosso coração e na nossa mente. Nessa manhã, Deus possa nos guiar pelo caminho eterno. Deus possa nos conduzir a toda a verdade dEle, a todo o plano dEle, a todo o sonho dEle. Entendendo que nessa terra aqui a gente está de passagem. 100 anos aqui dessa terra não se compara a uma eternidade que Deus tem para nós. E a gente às vezes está mais preocupado com os 100 anos que vamos viver aqui do que com a eternidade que está por vir. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Sonda, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau, algum caminho que eu estou perdido, e me coloca no teu caminho, no caminho eterno. Deus abençoe as nossas vidas essa manhã, e que eu e você possamos buscar as coisas eternas, sonhar com as coisas eternas e viver os planos eternos que Deus tem para cada um de nós. Se coloque em pé, eu quero orar com você e por você.